Saudações a todos, bem-vindos à nossa coluna Encontros com o Insólito, aquela coluna que vai falar sobre quase tudo o que está além do limiar. Eu estou aqui com uma figura ilustre, um amigo querido, um irmão querido aqui, que é o Vitor Canongia Moura. Ele é estudante, praticante de teurgia, ele vai explicar aqui o assunto teurgia, que é um assunto que me é muito caro, muito interessante, que é uma prática que eu também realizo. Ele também é membro de várias ordens iniciáticas, né? Tem muito estudo dentro desse campo iniciático, filosófico, esotérico. É pós-graduado em administração pública, é mestre em ciências militares, é um pesquisador autônomo em história e filosofia, e atualmente ele é o representante da Ordo Aurum Solis no Brasil. Pertence à maçonaria e também é Frater Rosa Cruz. Então, Vitor, meu querido, seja muito bem-vindo aqui. E hoje nós vamos falar sobre os oráculos caldeus, né, que é uma pesquisa de milênios, né? Fica aí então a palavra, o Vitor Canongia, para botar para quebrar, então. Boa tarde, boa noite e bom dia, dependendo do horário que cada um for assistir aí o nosso vídeo. Irmão Carlos, muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar com você, é um carinho muito grande que nós já temos já de longo tempo. E estamos aqui para compartilhar pesquisas, conhecimentos, né? A gente é um pesquisador, é um buscador. Então, o que vou colocar aqui hoje é fruto de pesquisas e estudos ao longo de algum tempo. E por ser pesquisa, também eu já declaro de antemão que o que eu vou falar aqui é possível que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos poderá estar desatualizado, principalmente quando a gente fala dos oráculos caldeus, que é um assunto em aberto, né? É produto de estudos que vem sendo estudado e o estudo não está completo. Então, na verdade, é uma atualização do estudo. E esse estudo não está finalizado, não está concluído. Então, vamos lá, começar primeiramente por que a gente quer falar sobre os oráculos, por que a gente estuda os oráculos, né? Qual é a relação disso com a nossa paixão, que é a teurgia, o que é teurgia. E então, nesse bolo todo aí, vamos trocando a nossa ideia. Eu vou começar primeiramente do porquê surge, né, na prateleira, na mesa, o estudo dos oráculos caldeus. Por que estudar os oráculos? Por que se interessar pelos oráculos? Qual a finalidade disso? Bom, todo teurgista, quando ele começa o estudo da teurgia, né? Então vou rapidamente, em breve palavras, introduzir o que seria a teurgia. Então, se a gente pegar o estudo da filosofia, a filosofia ela basicamente se divide em duas doutrinas, em dois caminhos. A física, ou seja, a preocupação, a filosofia, ela vai se preocupar do homem com o social, o homem com o meio, aí o meio ambiente, o meio político, o meio administrativo. Então, nós temos um ramo da filosofia que trabalha com isso. E nós temos um outro ramo da filosofia que não está interessada na física, está interessada na metafísica, algo que está além do nosso conhecimento. E abre-se um outro campo, o estudo da mente, o que se passa no nosso subconsciente, o que é a verdade, o que é epistemologia. Então, nós temos uma outra ramificação. A metafísica, ela pode-se dizer que o grande divulgador, né, teria sido Platão, né? Platão, ele foi um filósofo grego, ele faz questões, diálogos, as obras dele são diálogos, ele vai fazendo esse questionamento do que acontece após a nossa vida. É bem provável que algumas pessoas que estão nos assistindo aí não acreditam que após a vida haja algo. E isso é respeito, não há problema nenhum. Desde que ela seja uma pessoa do bem, um bom cidadão, ela está praticando uma boa filosofia, uma boa filosofia. Mas aqueles que questionam o além, né, morreu, acabou ou morreu, existe algo? É uma pergunta, a gente só vai saber depois que morrer. Mas quem faz esses questionamentos, quem se preocupa com essas questões do além-vida, ele entra muito no ramo platônico. Então, Platônico vai trabalhar isso nas obras dele, e mais tarde, né, outras formas de filosofia vão ultrapassar o pensamento platônico, porque
Quem tem conta para pagar, quem tem dívidas, quem tem as preocupações do dia a dia, não está preocupado com o que vai acontecer quando morrer. Está preocupado com o que vai comer hoje e o que vai comer amanhã. Então, esses pensamentos platônicos, eles são quase que, se a gente imaginar aquela pirâmide de Maslow, né? Nós temos as preocupações básicas de alimentação, segurança, saúde, e aquelas preocupações da autossatisfação, né? Da autocompreensão. E aí você pode entrar no caminho platônico. Então, a gente pode dividir a filosofia platônica para aquelas pessoas que têm uma relativa vida tranquila. E quando eu falo vida tranquila, eu não falo de riqueza, mas que ela está satisfeita com o que tem e está se preparando para o que vem depois. Então, após aquele período do Platão ali, outros filósofos tomam a frente, o valor do que vai acontecer depois de morrer, se vai ser bom, se não vai ser bom, entra em voga, e mais à frente, com o crescimento do cristianismo, que o cristianismo ele recebe uma grande carga platônica, porque, afinal de contas, o cristianismo, toda a doutrina e ideologia cristã, ela é voltada justamente porque vai acontecer após a morte, ou o apocalipse, né? Então, há uma preocupação com o além, há novamente esse crescimento ideológico e filosófico. E aí surgem, mais uma vez, os neoplatônicos, né? Então, nós podemos até dizer que o cristianismo ele se desenvolve ou ele retoma um pensamento neoplatônico. Ou seja, nós temos um momento que as pessoas não sabiam o que acontecia quando morria. Então vem a geração do Platão, e a gente coloca Platão, ou Sócrates, ou os discípulos do Platão, que trabalham essa ideia, peraí, não é só isso, existe algo além. Eles colocam isso em foco. Depois vem uma nova geração que fala, esquece isso, é besteira, o negócio é viver o momento, é viver o presente, dane-se o pós-vida. Depois vem de novo uma geração preocupada com o pós-vida, e fica esse ciclo, esse pêndulo, entre o que é importante, o agora, viver a matéria, e dane-se o resto, ou a matéria não é importante, o mais importante é o pós-vida. Então fica sempre essa variação. Bom, então vamos já, volta lá do ano século 100, 200, da Era Comum, no ano 100, ano 200 da Era Comum, nós vamos ter um grupo de filósofos, né, que eles vão retomar os ensinamentos do Platão. Então, o primeiro ali, o que se destaca é Plotino, né? Ele foi discípulo do Amônio de Sacas, que ele tinha uma tendência hindu, com práticas filosóficas, e não só filosóficas, mas de alimentação. Eles eram vegetarianos. Então, eles começam a entrar num caminho que é o seguinte: poxa, se existe um além, se existe algo após a vida, porque o filósofo é um pesquisador, eles analisavam de uma forma científica a matéria, a física, mas a metafísica também era estudada como ciência. E nada mais importante do que usar o próprio corpo, a própria mente, para fazer essa pesquisa. Então, eles entravam em processo de meditação, em processo de elevação, tá? Que eles chamavam de enoses, né? Que os gnósticos vão chamar de gnoses, e Plotino chamava de enoses, que é aquela ascensão mental ou espiritual, enfim, ele tinha um contato com uma sabedoria, algo do além, e ele trazia para a matéria e relatava aquilo ali. Plotino fazia isso, então ele falava, tem que estudar, tem que meditar, tem que fazer uma série de coisas aí, que as asceses, né, jejuar e tal, se recolher um tempo em locais bem insólitos, para que pudesse criar um ambiente que permitisse esse contato. Após esse contato, ele podia constatar, olha, eu tive uma experiência, então o além existe, a metafísica é uma realidade. Mas veja, essa realidade ela funcionava para o Plotino. Então, os outros discípulos ficavam, então, mestre, qual o caminho? O caminho é esse aqui. Se vocês meditarem, jejuarem e tal, vocês vão encontrar o nirvana, vão encontrar enoses. Algumas pessoas têm essa propensão, né? E outras pessoas têm um espírito mais agitado, são mais têm dificuldade de se adequar a essa rotina.
Um deles foi o Jâmblico, que o Jâmblico ele estava pesquisando, ele queria entender também, vivenciar a metafísica para saber se realmente existia algo após a vida. E nessas pesquisas dele, ele vai se encontrar com Porfírio, se torna discípulo de Porfírio, também ele vai ter aula, vai aprender também com Plotino. Só que ele também tem acesso a um material da área dele, da região dele. Ele não era da Alexandria, não era de Roma, ele era da Síria. A Síria faz parte ali da região do Levante. Se nós imaginarmos o mapa ali do Oriente Médio, é onde está ali Israel, Jordânia, Palestina, Líbano, Síria. Aquela região ali foi a região que o Jâmblico cresceu. Ele falava grego também, estava dentro da cultura helênica ali, nem tão helênica assim, porque já estávamos já no Império Romano, mas ele bebia muito da fonte helênica. E Jâmblico, ele se declarava um teurgo. Ele descobriu que a forma para poder alcançar a enoses não precisava fazer como os mestres dele faziam, nem Porfírio nem Plotino. Ele descobre um atalho através de uso de a gente chama de como é que é, aditivos mágicos, vamos chamar assim, né? Ele Enteógenos. Os enteógenos, né? enteógenos. Os enteógenos, ele dá um golpezinho, ele consegue burlar a ralação de semanas, talvez anos, de meditação quase que monástica que os mestres dele faziam. Não foi só isso, há uma combinação também, para aquela época, de uma disputa ideológica entre o cristianismo e os não cristãos. Nós estamos ali por volta do século II e III da Era Comum, o cristianismo está em franca ascensão, e os cristãos daquela época eles se achavam salvos. Né? Nós estamos salvos, nós somos abençoados porque nós conhecemos a verdade, a luz, a vida, etc. E os filósofos ficavam olhando para os cristãos e falavam, poxa, será que só porque a pessoa aceitou Jesus, ele está salvo? Será que eu, que sou um filósofo, sou um pensador, faço minhas meditações aqui, já tive várias epifanias aqui, não estou salvo? Então havia um conflito, até porque a gente conhece a pessoa pelas obras, né? E nós já tínhamos naquela época, já no ano 200, nem todos os bispos eram do bem, né? Alguns eram aproveitadores, outros tinham uma visão de exploração financeira, enquanto que os filósofos, a casta dos filósofos, que aqui eu estou falando do filósofo mesmo, não do sofista, que é aquele filósofo de, de Facebook, trazendo para os dias de hoje aquele cara que faz uma verborragia gigante ali para defender uma ideologia A, uma ideologia B. Os caras vivenciavam mesmo, eles eram exemplos de ética, de moral, né? Não eram só palavras, até porque eles praticavam e tinham a ascensão. Então havia essa disputa, né? Essa briguinha, briguinha não, briga séria, porque houve perseguição e etc. Então o Jâmblico entra nessa batalha também de levantar a bandeira de uma tradição mais antiga que o cristianismo estava ali com cerca de 200 e poucos anos, 150, 200 anos de história. Enquanto que a tradição da filosofia e práticas teúrgicas eram muito mais antigas, de aproximadamente uns 800 anos da época que o Jâmblico estava relatando os fatos. É como se hoje em dia chegasse uma nova religião no mundo e dissesse, olha, esquece o cristianismo porque essa aqui é a nova religião. Os cristãos vão chegar e falar que absurdo, há 2000 anos já que nós estamos pregando o cristianismo, quem é você que está chegando agora dizendo que isso aí que você está dizendo é a verdade supra? Então, era a mesma coisa que acontecia naquela época. É uma disputa do pessoal, dos novinhos e dos antigos, né? O pessoal moderninho, o pessoal mais antigo, havia essa disputa. Em verdade, fazendo aqui uma ressalva, eu acredito que ambas as práticas, né, se a gente pegar o cristianismo, uma vertente gnóstica, séria, é possível fazer teurgia, é possível alcançar enoses,
E qualquer prática não cristã, uma prática teúrgica, uma prática hermética, também é possível. Tá? Porque lá, para quem estuda essa área, não existe ideologia, existe um compromisso com você e a verdade. E a verdade pura, ela se encontra em todas as tradições e em todas as religiões. E a corrupção das ideologias também ocorre em todas as tradições, e ordens e etc. Religião, tradição e ordem. Então a gente sempre vai encontrar gente do bem e gente mal intencionada, gente praticando bem e gente explorando. Então é um parênteses, porque aqui eu não estou defendendo uma religião ou outra religião. Bom, então Jâmblico, né, ele levanta essa bandeira da teurgia, várias correspondências entre ele e Porfírio, que era o mestre dele, e Porfírio achava um absurdo. E vem cá, tu tá maluco, cara? Nós somos filósofos, nós somos pensadores. Você não vai sujar sua mão com sangue. Você não vai fazer beberagem de substâncias alucinógenas. Você não vai ficar chamando divindades aí, que isso é coisa é como se a gente fosse falar hoje em dia, né? Isso é macumba. Você vai se tornar um macumbeiro, vai andar com gente de encruzilhada. Essa era a visão do Porfírio para o Jâmblico. E o Jâmblico, ele olhava, olha só, tudo bem, o mesmo pessoal que faz trabalho de encruzilhada, gente, eu estou trazendo para a linguagem de hoje, tá? Claro que na época era uma outra visão, mas era mais ou menos isso. O Jâmblico falava, olha, o mesmo pessoal que trabalha com a encruzilhada, alguns sabem fazer a teurgia, alguns conseguem fazer a ascensão, conseguem fazer a coisa acontecer. E aí vem a primeira colocação que eu sempre uso, eu copio do Jâmblico e sempre replico quando alguém pergunta o que é a teurgia, né? E Jâmblico fala para Porfírio: os deuses não estão aqui para satisfazer os caprichos do homem. Então aqui é o grande diferencial da teurgia para o resto do universo mágico. Tá? Então algumas pessoas provavelmente irão nos assistir, que estão ouvindo pela primeira vez o que é teurgia, alguns ainda nem estão ainda no início da caminhada do que é magia. Então, sempre que for fazer qualquer ritualística, qualquer evocação, invocação, mágica ou esotérica, ou ocultista, ou apenas um ritual, se ela visa a sua elevação, seu contato com algo maior, com algo belo, verdadeiro, justo, e quando eu falo da justiça, não é a justiça pessoal, tá? É uma justiça em equilíbrio universal, que às vezes o que eu acho que é justo para mim pode não ser para o outro. Então a gente coloca a justiça no patamar muito mais alto do que a nossa avaliação, nosso julgamento. Se a pessoa busca isso, ela estará praticando a teurgia. Então ela vai se tornar uma pessoa melhor, nós já vamos entrar nesse detalhe, como é que era feito esse processo. Lentamente ela vai se tornando uma pessoa melhor, claro que ela tem que se propor a essa caminhada, é uma troca. E aquela pessoa que, olha, não, minha parada, meu negócio é resolver passar no concurso público, arrancar a unha encravada, curar dor de dente, trazer o namorado, a pessoa amada em 3 dias. Isso não é a teurgia. Então, tem essa pequena diferença. É possível que quem faz uma atividade possa fazer outra. É possível. Mas aí eu faço uma referência rapidamente aqui ao corpus hermético. Né? No corpus hermético, isso é claro lá, é bem colocado. Quem trabalha na matéria, a pessoa que eles chamavam de uma pessoa ilíaca, não é uma pessoa pneumática. E uma pessoa pneumática não é uma pessoa ilíaca. O que eu quero dizer com isso? Para eles, haviam 3 categorias de pessoas. E aí a gente pode trazer isso para o presente. Existem os ilíacos, ou somáticos, né? Os psíquicos e os pneumáticos. O que é isso? Os ilíacos é aquela galera da matéria mesmo, é a galera povão, não é povão que eu falo no sentido pejorativo, mas é aquela pessoa que não quer saber de espiritualidade, não quer ler nada de filosofia, não quer nada, nenhum pensamento que faça pensar em algo além do namorar, do beber e dormir. Então, quem só se preocupa em acordar, comer, fazer sexo e dormir, é uma pessoa ilíaca, tá? Porque ela não tem outra aspiração na vida dela. Dentro da pirâmide de Maslow, ela só está preocupada com a base.
algumas pessoas, infelizmente, por questões kármicas de nascimento, elas são afundadas nesse universo. Não é porque elas são ilíacas, não é porque elas queiram, elas são ilíacas porque onde ela nasceu, só ofereceram isso a ela. Ela não teve oportunidade de ter acesso a um bom livro, a ter colegas, amigos, né, que felizmente Carlos Holanda está aqui, é um dos que eu tenho amizade, que a gente consegue trocar essas experiências. Então, às vezes, as pessoas não têm, não é levado a elas acesso a esse tipo de conhecimento, então não é despertado nela a curiosidade pela pesquisa, então ela acaba não desenvolvendo essa habilidade, vamos chamar assim. Então ela nasce ilíaca e morre ilíaca. Tem as pessoas que são as psíquicas, que são as pessoas que estão ali buscando alguma coisa, buscando as respostas, né? Elas não estão mais apenas, não são apenas pessoas que nascem, acordam, comem, fazem sexo e dormem. São pessoas que já se preocupam com o próximo, já entende que ela não é o centro do universo, que existe algo muito mais além do que as necessidades dela. Então ela já começa a, ao menos, se preocupar com o coletivo. Ela pode não estar nem ainda preocupada com o além, com a metafísica, mas ela já pensa além do umbigo dela. Elas são as psíquicas. Há também, entre os psíquicos, aqueles que, além de se preocupar com a comunidade, já pensa também na sua caminhada no pós-vida. E tem os pneumáticos. Os pneumáticos são aquelas pessoas, são os avatares, os grandes profetas, os grandes iluminados. Eles já nascem, já são crianças prodígios, que já em tenra idade, já tem conexão com além, já entende que o universo é a metafísica e a matéria é apenas o resultado de um produto de algo muito maior, e aqui é só um reflexo mal feito. Então, elas já têm atividades altruísticas desde pequenas, elas têm dons de comunicação e são extremamente éticas, extremamente puras, são pessoas que de você se sentir bem de estar próximas. Então, essas são as pneumáticas. Então, temos essas três categorias. O Porfírio, eles achavam que o seguinte, os filósofos, Plotino, eles eram pneumáticos, porque eles já estavam numa casta até porque eles entendiam muito o seguinte, se eles nasceram em um berço que foi proporcionado a eles terem acesso ao estudo filosófico, é porque os deuses já o favoreciam. Então eles já eram escolhidos entre os deuses. Pois não, irmão? Pode falar, Holanda. Isso aí, esse negócio aí isso existe até hoje, né? Sempre há quem se creia escolhido, se creia acima dos demais, porque tem determinadas condições, né? Isso é uma coisa que se perpetua, né? Só essa observação. Mas que, na verdade, isso só mostra que o tamanho do ego do sujeito, ele não cabe no próprio corpo do sujeito, né? É meio complicado. E é curioso isso, porque você cria castas, né? De grupos de elite de estudo e pesquisa para alguns assuntos, né? Então, a coisa que ficava ali, isso vai se prolongar durante muito tempo na Idade Média. Esse material, essa conversa que nós estamos tendo, hoje em dia ela é popularizada, felizmente, mas naquela época ela era para poucos. Só os escolhidos, né? Os triados, peneirados, depois de muita triagem, peneiras e filtros, não, aquele ali é digno de ter acesso a essa informação. Havia escravidão, né? Como é que pode um filósofo ter escravo? Então, é uma coisa meio que conflitante. E isso é até interessante. Alguns filósofos defendiam isso, né? O Aristóteles, sim, por exemplo. Eles defendiam e tinham um argumento ótimo. Eles falavam, não, a natureza dele é essa. Se ele tiver que não ser, a alma dele tem que lutar para sobrepujar essa condição que ele nasceu, né, assim e ascender algo. Sempre há uma justificativa ideológica para tanta coisa que, enfim. Mas vamos, né? Porfírio fica indignado com o Jâmblico de ele estar andando com o pessoal que procurava os magos
para resolver problemas picuinhas, né? E o Jâmblico não, a intenção dele era outra. A intenção dele era a seguinte: olha só, nós vamos utilizar esses rituais para elevar a alma. Aquilo que o filósofo faz sentado, meditando, lendo, nós vamos usar esses rituais para subir. E aí ele faz menção ao livro, né, que é os Oráculos Caldeus, e aí a gente entra agora na nossa conversa, aqui depois de uma introdução meio longa aqui. Eu falo demais, mas eu gosto sempre de contextualizar para que não fique dúvidas, né? Depois, se for o caso, você faz as edições aí. Nos oráculos... Não vai ter edição, não. Isso aqui é Maravilha. praticamente ao vivo. É uma Então tá gravação ótimo. ao vivo. Maravilha. Então vamos em frente. Bom, então você vai ter ali, tradicionalmente, né? Você tem o Juliano Pai, né? O Juliano Pai, o Caldeu, Juliano Filho, o Teurgo, e aí surge a palavra Teurgo, né? É muito comum eram quase sinônimos, né? A palavra Caldeu e Teurgo eram quase que... Se a gente fizer um estudo da por que eles chamavam de caldeus, quem eram os caldeus, era uma forma genérica que os gregos tinham de chamar todo mundo que morasse além do Levante. Passou dali da região de Jerusalém, do Rio Jordão, já está indo lá para o Tigres e Eufrates, do Tigre e Eufrates mais para Oriente, já era todo mundo chamado de caldeu. Né? É como se, mal comparando aqui, o cara mora lá no Extremo Oriente, é chinês, é japonês, então eles botam tudo no... É como a Europa chama, né, aqui todos nós, não interessa se é argentino, brasileiro, chileno, os latinos. Então todos nós somos chamados de os latinos. Quem mora na África, os africanos. Não interessa se ele é da África do Sul, do Egito ou do Congo. Os africanos. Então a gente bota num pacote só. E era assim que os gregos chamavam quem morava lá no Oriente. Era do Oriente, eram os caldeus. E se a gente der um zoom, a gente vai perceber que não é bem assim. Existe umas certas diferenças históricas em camadas, né, de todo esse processo histórico e que chegou até a mão do Jâmblico. Como é que parece que foi esse processo aí da escrita dos oráculos? Como é que parece? O pai, o Juliano Pai, ele era estudante da magia caldaica, né? A gente coloca ali um pouco do persa, que tem a origem da palavra magi, dos babilônios, que é onde nasce ali a astrologia. Então a gente tem um mix entre a astrologia babilônica e o zoroastrismo persa, bota no liquidificador, sacode ali, e aí vai ter as operações que o Juliano, o Caldeu, utilizou. Então nós temos ali os 7 planetas, os 12 signos do zodíaco, a associação disso com ervas, com plantas, com metais, com beberragem, imolações de animais, e o filho dele era o receptáculo, o canal. Ele é que incorporava a entidade que foi evocada ali. O pai bateu um tambor lá, desceu uma entidade lá, que a gente não sabe que entidade que era, se era uma divindade, se era um orixá, se era um Exu, se era um Egum, se foi o espírito do Platão. Alguém desceu ali e falou, e Juliano proferiu. O que ele proferiu foi escrito pelo pai. Foram vários versículos, várias em formas de poemas, ele foi escrevendo. Então a gente pode comparar o trabalho do Oráculo Caldeu com um livro do Kardec, por exemplo, o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, que a gente tinha o Kardec fazendo pergunta, tinha um veículo incorporando e escrevendo. Ou o trabalho que o John Dee fez ali também com a magia enoquiana. Um chama, o outro escreve. Então isso aqui foi feito. Tá? O método utilizado nesse ritual não se encontra escrito nos oráculos caldeus. O que se encontra nos oráculos é a mensagem, que é uma visão cosmogônica, né? Qual é a viagem, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, o que é a alma, o que é o bem, o que é o mal. Então essas perguntas que todo filósofo faz, estava ali nesse, entre aspas, né, o livro dos espíritos da época, que eles compilaram ali e foi colocado.
Esse livro, esse original, esse que foi escrito, ele se perdeu, infelizmente. O que sobrou, hoje em dia, são os fragmentos. Então, vamos imaginar, é uma hipótese aqui, estava até conversando com o Carlos Holanda no backstage, mais ou menos isso. Vou pegar um exemplo aqui extremamente fictício, tá? Não foi exatamente isso. Mas vamos supor que ao todo foram 20 capítulos, 20 livros, né, escritos nesse oráculo. E cada livro teria ali mais ou menos 10 versículos. Vamos botar aqui, 100 versículos, né? Então, o livro 1 tem do versículo 1 ao versículo 100. Livro 2, versículo 1 ao versículo 100. Por aí vai. Ao todo, seriam 1000 versículos. Então, quando a gente vê um filósofo, um Porfírio, um Pseudo comentando sobre os oráculos, ele vai falar, de acordo com o livro 2, versículo 50, aí ele transcreve o versículo 50, estou criando uma hipótese, tá? Ele não fez isso, mas só exemplificando. Então ele está lá, de acordo com o capítulo 2, o livro 2, versículo 50, foi dito isso. Aí ele escreve lá. Aí o outro filósofo, Porfírio, por exemplo, fazendo um comentário, não, de acordo com o livro 10, no seu versículo 15 ao 19, foi falado isso. Pá, 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 pá. Então o que nós temos é um comentário sobre aquele versículo, né, mas não o livro todo. Então, se ele faz um comentário do versículo 15 ao versículo 17, ou 18, 19, 20, ninguém sabe onde é que foi parar. A não ser que algum outro filósofo, algum outro pensador que teve contato com o livro fizesse menção ao 17, 18, 19. Então, como é que nós estamos hoje, né? Em 2021? Vários pesquisadores de história da ciência ou de literatura, eles vão catando esses fragmentos, esses comentários, recortam a parte referente aos oráculos e constroem, que são aproximadamente 315, 300 e alguma coisa, pedaços que estão soltos. Vitor, mas por que tem gente de literatura também pesquisando os oráculos? Sim, porque através do estilo consegue-se, por rima, se a pessoa conhece, né, o grego, entende o estilo da escrita, e por rima ele consegue deduzir o parágrafo ou a frase da continuação do texto. Então, os oráculos eles estão incompletos porque faltam pesquisadores que montem esse quebra-cabeça. Então, a gente não sabe se esses 300 e poucos textos aí, né, fragmentos, 40%, 50%, 100%, 10% da obra como um todo. Não se sabe. Mas cada vez mais a gente vai fechando. Acredito que volta e meia aparece aí um papiro ou outro perdido em alguma biblioteca ou outra, que alguém falece, morre, e aí herda, alguma universidade acaba herdando, e isso é divulgado. Outra coisa que também prejudica muito a divulgação e a complementação dessa obra é o que a gente acabou de falar há pouco sobre a vaidade. Por exemplo, vamos imaginar que um pós-doutor de uma certa área de pesquisa em algum país lá da Europa, ele tenha acesso a alguns fragmentos, mas ele quer ser o responsável por fazer a divulgação. Então, ficar guardando a liberação de um documento, então o cara trava, ele senta em cima. Isso aconteceu com a biblioteca de Nag Hammadi, porque por disputas de ego, de qual a universidade ou qual grupo de pesquisa que ia ser o primeiro a divulgar aqueles artigos ali, acabou atrasando a divulgação da biblioteca. É possível, isso acontece não só com os oráculos, mas com toda a descoberta arqueológica. Infelizmente, às vezes, o ego do coordenador da equipe, às vezes, fala mais alto e acaba atrasando a divulgação daquela descoberta em 10, 20 anos. E a gente fica com o que tem. Né? Mas com o que tem já é bastante coisa, até porque os oráculos caldeus são a visão cosmogônica, não tem prática. Né? Quem quiser aprender sobre prática, a gente tem ali os papiros gregos e tantas outras fontes de estudos aí. Então, ele explica
perguntas básicas, né, do que é o universo, o que é o mundo, como é que é a história da alma, essa caminhada da alma, onde a alma se encontra. E o Jâmblico, ele faz esse comentário, dois livros que são muito importantes para todo buscador ler. Aí ele comenta sobre o corpus hermético e os oráculos caldeus. Então, a gente que gosta de hermetismo, que estuda hermetismo, é importante não utilizar essa leitura como um documento dogmático ou ortodoxo. Né? A gente, se não estiver fazendo ou que está escrito ali no oráculo, não é. Não, veja bem, nós temos que adaptar à época, como é que na época eles pensavam, como é que na época eles viam o mundo. Muita coisa aconteceu de lá para cá, até a forma do entendimento do corpo humano é outra, né? A função do coração, do cérebro, do pâncreas, do fígado, eles tinham uma outra visão. Hoje nós temos uma outra visão, tudo tem que ser releito, tem que ser redefinido, assim como daqui a 200 anos, 300 anos, a nossa visão do cosmos e da relação homem-divindade e além poderá ser revista também, conforme a ciência e a tecnologia vai avançando, né? Novas situações vão surgindo aí. Então, basicamente, de oráculo, em termos de introdução, uma longa introdução, seria isso. Né? Além disso, a gente poderia dividir um pouco aqui uma certa diferença do pensamento do pessoal da Síria com o pessoal do Egito. Porque são dois livros, tanto o Corpus Hermético, que se desenvolveu na Alexandria, no Egito, assim como os oráculos caldeus, que já se desenvolveu na região do Levante. Então, nós temos características de práticas e de visão um pouco distintas. Né? A gente observa que, por exemplo, o egípcio, e quando eu falo do egípcio, o grego egípcio, né? O helenismo egípcio, ele não é igual ao helenismo do Crescente Fértil / Levante. Só para fazer uma recapitulação rápida aqui, Alexandre invade aquilo tudo, Alexandre o Grande, né? Tem até o filme aí, depois quem quiser assistir vai ter uma noção como é que foi a saga, a jornada do Alexandre. Ele vai da Macedônia, pega o Egito e vai até a Pérsia, quase que na Índia. Tudo aquilo ali torna-se o Império Macedônico, o Império do Alexandre Grande. E o Alexandre morre, não deixa herdeiros, e ficam os generais dele para dividir o reino dele. O Ptolomeu, ele fica com o norte da África, e aí surge a dinastia ptolomaica. Inclusive naquele filme lá, o Anthony Hopkins, ele é o Ptolomeu I, ele vai narrando a história toda. E aquela região da Babilônia, Persa, o estado de Judá, Israel, Síria, fica com Seleuco. E aí surgem os Seleucidas. É diferente a forma de cada um administrar. Então, até uma comparação que a gente faz. Vamos imaginar que para ver que a helenização ela não é uniforme. Então, o que é a helenização? Vamos chamar aqui, fazer uma comparação com cores. Então, se o grego é uma tinta amarela, vou pegar aqui 3 colocações. Então, nós temos a tinta amarela para a Grécia, a tinta vermelha no Egito e a tinta azul no Levante / Babilônia ali, a região da Caldeia e o Levante. São as 3 cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho. O que é o helenismo? O que é o sincretismo? É a junção das cores. Então, quando o grego entra em contato com o Egito, que é o vermelho, vai dar a cor laranja. E quando o grego entra em contato com aquela parte caldaica, babilônica, ele se torna o verde, que é o azul, o amarelo com o azul, dá o verde. São as cores secundárias. O verde não é igual ao laranja, mas todos utilizaram o amarelo na formação cultural. Então, o helenismo, a gente não pode imaginar que o mundo helênico é o universo grego, mesopotâmico, egípcio. Não, não é. Tinham diferenças. A forma de condução do governo dos Seleucidas não foi igual à forma de condução do governo dos Ptolomaicos.
o sacerdócio egípcio não era igual ao sacerdócio babilônico e persa, eram diferentes. Isso vai dar uma cultura diferente, a biblioteca, e normalmente as bibliotecas eram próximas aos templos, então a troca de informação, enfim. E uma característica básica, que é bem interessante, a formação cultural do Egito é agrícola. Então, ao longo de séculos, todo povo que se movimenta pouco, ele acaba se acomodando, então a sua metanarrativa, a sua forma de entender, o seu paradigma psicocultural, ele é mais estável. Então, naturalmente, o egípcio ele sempre pensou mais na morte. Ele não estava muito preocupado com o presente. De, gente, o que eu vou comer amanhã? E a guerra, e não sei o quê. Toda a mística, né? E naquela época a visão mágica era muito próxima com a visão religiosa. Não havia muita diferença. Ele acreditava que a semente brotava porque havia uma divindade brotando ali dentro. O rio crescia e descia, o Nilo era uma divindade que estava respirando e estava expirando. Então tudo tinha vida. Era muito anímico, tudo era anímico. Né? Não é como a gente vê hoje, que é tudo muito científico, né? Tudo muito morto. Né? Tudo é morto para hoje em dia. Lá não, tudo era vivo, tudo tinha vida. Uma certa forma de vida, mas tudo era vida. E o egípcio ele tem uma visão mais estagnada e a preocupação dele com o além, o que acaba gerando algo mais meditativo. Já os povos que construíram ali o psicobioma ali de Babilônia, Caldeia, eles eram muito mais aguerridos, muito mais combatentes, então guerras em cima de guerras, tiro, porrada e bomba o tempo todo. Até hoje é assim lá, né? Infelizmente tivemos aí aquele bombardeio de Tel Aviv recentemente, então tá no sangue da terra deles essa coisa. Então eles são muito mais nômades. Eles têm uma característica de movimentação. Isso reflete também na interpretação cosmogônica deles. O que eu quero dizer com isso? Eles se atentam mais a desenvolver veículos espirituais para atingir o além. Então a gente vai conhecer a Merkabah, por exemplo, que nós temos ali o povo hebreu se desenvolvendo nessa região dos Seleucidas. Então a gente vai ter o desenvolvimento da Merkabah. Os oráculos caldeus também, eles vão ter esse desenvolvimento do veículo como forma teúrgica. Enquanto que lá atrás não, ao lado ali no Egito, o que a gente percebe é uma caminhada, ou seja, o místico, né, o processo de meditação já é o suficiente. Como Plotino é a Alexandria, ele se desenvolve, a filosofia dele é desenvolvida ali na Alexandria, ele entende que a visão dele de meditação e monastério é o suficiente. É uma característica do psicobioma ali, da metanarrativa dos egípcios. E nós vamos encontrar isso depois lá no futuro com os pais do deserto, ou os padres do deserto, que irão utilizar umas técnicas muito semelhantes também, de acesso, de ficar no deserto, meditando, purgando, passando fome, até entrar num extremo de exaustão física, mental e ter uma epifania. Essa era a técnica dele. Já o pessoal da Babilônia e da Caldeia, a técnica deles é diferente. É de bombar. Eu vou malhar, não vou fazer jejum, não. Eu vou malhar, mas vou malhar o quê? Eu vou malhar meu duplo etérico, meu corpo espiritual, meus chakras, e por aí vai. Então, eu gostaria de colocar essas diferenças, porque o Jâmblico ele fala que ele recomenda a leitura do Corpus Hermeticum e a leitura dos oráculos caldeus. Se a gente colocar uma lupa e observar, comparar as duas literaturas, a gente vê essa tendência, uma passiva e a outra ativa. Os oráculos caldeus, ele dá uma proposta ativa, teúrgica, e o lado já mais egípcio, mais do Corpus Hermético, uma atitude mais passiva.
Só essa diferençazinha que eu gostaria de colocar. Só isso. Maravilha, irmão. Olha só, eu anotei várias coisas aqui enquanto você estava falando, né? Que a gente tem uma trajetória muito parecida, né? acaba, os estudos são muito próximos, né? Então acaba a gente ficando cada vez mais curioso. Eu só vou tentar me limitar aqui nas minhas questões que eu vou lhe fazer em comentários, porque senão a gente não sai nunca mais daqui. Isso é bom para quando a pandemia acabar, ou quando nós dois estivermos vacinados, né? Aí a gente senta, toma uma cerveja e fala até não aguentar mais. Né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, né, nas leituras que eu fiz sobre os oráculos caldeus, e que você citou aí, é que existem outras atividades, mais de um milênio depois, né, e resgatando coisas, assuntos, textos medievais atribuídos, né, não se sabe se são de fato de autoria desses autores que eu vou mencionar aqui, mas especialmente o Ibn Ezra, né, ou Aben Ezra, que era um astrólogo árabe, um filósofo e astrólogo árabe, mas existem textos como os graus dos monômeros, né, chamado de monômeros, que são conhecidos como graus simbólicos ou volosfera. Né? Tem os graus simbólicos que tem uma descrição para cada um dos 360 graus do zodíaco que eram supostamente recebidos por pessoas, né, por pessoas em êxtase, né, em transe mediúnico, e que se atribui isso ao Ibn Ezra tendo escrito isso, só que sem os documentos estarem na mão. Tá? Mais ou menos a mesma situação. Quer dizer, essa coisa se repete muitas vezes. E aí, fazendo assim, o paralelo entre toda a narrativa que você contou e as leituras que eu tenho aqui, tem que lembrar que os oráculos caldeus eles eram majoritariamente dedicados a um mix entre Apolo e Hécate, né? E sendo que a atribuição que se dava para Hécate e para Apolo naqueles termos ali dos oráculos caldeus, assim, vale dizer que caldeu era o nome dado para os astrólogos em muitos séculos depois disso. Né? Isso que era um conhecimento que vinha justamente da, entre aspas, Caldeia, né? Então todo mundo que era astrólogo podia ser, né, vamos supor, o cara era da Península Ibérica, era caldeu também, então, mas bastava que estudasse astrologia ou filosofia hermética, né? E então era muito comum chamar de caldeu, mas era diferente da atribuição que a gente lê, como, por exemplo, vai pegar um trabalho do mestre Junito Brandão, né? E a gente vai ter uma atribuição lunar para Hecate, que a gente também vai encontrar nos oráculos, só que o pensamento deles era outro. Hecate é chamada de alma cósmica, né? Era quase que era o desenvolvimento do pai fundamental, né? Do pai primordial. A natureza dos oráculos parte de uma sociedade mais masculina, né? Mais androcêntrica, e é muito parecido com as coisas que a gente vê na cabala luriânica, né, das gradações de realidade, desde da completa nulidade até chegar em alguma manifestação, para depois se desdobrar, vai para a esfera do zodíaco, depois para a esfera dos planetas, até chegar no mundo ílico, né, dos, dos ilíacos, que são as pessoas mais voltadas para a matéria. Então, assim, eu fui pegando a sua narrativa assim, que tá, nossa, o cara tá sabendo pra cacete, tá muito fera nessa parte das conexões, né, das várias culturas, e lembrar que é, como é que como é que você acha que os caras transferiram essa visão da Hecate como alma cósmica, como a gestora da própria vida, né, no caso, e ela era conhecida como mãe dos daimones, ou melhor ainda, dos demônios, né? Daquelas criaturas que, ainda imateriais, permeariam o mundo ílico, pré-mundo ílico, né? Pré-matéria. Né? E, assim, estabelece aí, o que você acha de estabelecer as,
as diferenças entre o elemento Apolo e o elemento Hécate dentro dos oráculos, porque isso era recebido. Na Grécia também tinha as pitonisas que recebiam os oráculos de Apolo e com aqueles gases que deixavam elas bem alucinadas, né? Era meio alucinógeno, aqueles gases vulcânicos que vinham lá de cima do templo, e elas proferiam os seus oráculos ali. Aquilo vinha para alguns casos dos oráculos caldeus, com dia e hora marcado, né? Astrologicamente marcados. Tinha que ter o dia planetário, a hora planetária correta e tudo para poder soltar o oráculo, que eram os oráculos mais, digamos assim, eu vou chamar de mundanos, mas eles tinham muitas variações de nível, né? E tinha os outros oráculos que eram exatamente esses, que eram mais teúrgicos, que visavam informar sobre o que o cara tinha que fazer enquanto ele estava realizando a prática para ascender como alma e poder se fundir aquela luz maior que estava lá em cima. Você pode dar uma comentada aí, depois da minha Um grande ilação? prazer. Então, temos aqui 3 colocações, né? Apolo, Hécate e a ascensão da alma. Basicamente, essas. Vou colocar aqui uma quarta, que seria a, a bênção das estátuas também, que era um dos trabalhos da teurgia, né? Que é vamos colocar essas 4 coisas aí. Como é que eu posso colocar? Bom, toda divindade, ela evolui com o tempo. Curioso isso, né? Mas ela tem, conforme as divindades, ela são um mix entre um arquétipo e uma necessidade social. Então, se um povo precisa de um deus da caça, conforme as necessidades do grupo, sempre antes de saírem para caçar, eles vão rezar, orar, cantar hinos, dançar, fazer libações para o deus da caça. Depois de alguns anos, vai criar um elemental mental, uma egrégora do caçador, que vai ajudá-los durante a caça. Então, a humanidade, o Homo sapiens, existe há basicamente aí 120 mil anos. Então, nós temos aí o deus da caça sendo desenvolvido há 120 mil anos, o deus ou a deusa da geração, né? da fertilidade, da agricultura, da chuva, da guerra e por aí vai, que são os arquétipos, né? da procriação, da vida, do ciclo da raça humana. Logicamente que hoje, o homem vivendo num ambiente urbano, alguns desses deuses estão morrendo. Inclusive tem aquele seriado, né? Como é que é o nome? Que é a substituição dos deuses. Como é o nome daquele seriado que está American passando? Gods. Isso American aí. Gods. Mas assim, American Gods, depois ele é bem. registre aqui que eu vou discordar em parte. Eu concordo É, em parte, mas eu discordo em parte. Depois eu... show. Então, manda ver, quer aproveitar agora para. É o seguinte, porque os deuses estão morrendo para uma determinada forma de concepção, de adoração, mas eles estão se ressignificando. Como, por exemplo, quando o Neil Gaiman coloca ali no American Gods a mídia, né? A mídia, o garoto técnico, aquilo ali são tudo expressões que em astrologuês a gente vai conseguir associar. Em astrologuês a gente tem que pensar sincreticamente, né? Então a gente vai colocar tudo do bojo de Mercúrio, tá? Só que é um Mercúrio com Urano, né? Seria Sim, sim. para os modernos, né? Para o pensamento do astrólogo modernoso, a, a oitava acima de Mercúrio, que vai lidar com comunicação de massa. Mas Mercúrio, de qualquer jeito, ainda, desde a tradição, sempre foi a comunicação e a distribuição de conhecimentos ou de mentiras, né? Sim, sim, Muitas vezes sim, a sim, mídia faz isso, ou até o WhatsApp, a mídia grande, sim. as mídias pequenas, todas elas fazem. Contam verdades e contam mentiras. Então, é coisa bem de Hermes com as suas travessuras, né? E o garoto técnico é bem a cara de um Hermes, né? Bem Isso, parecido isso, com isso. isso. Então, eles estão sendo ressignificados, eles estão sendo mais ou menos reabsorvidos. Aí você vai ver que tem o esse que é brasileiro, que está fazendo um sucesso danado lá fora, que tem Pô, o muito Saci, legal. né? Cidade Oculta, se não me engano, eu esqueci agora o Muito título, bacana.
tem o Saci, que tem o Tutu, que tem a Cuca. o Que eu achei, Curupira, achei aquilo sensacional, né? Muito bom, muito bom. Então, são divindades, são egrégoras, são projeções do folclore, que é uma coisa que o Alan Moore fala muito, que é muito cuidado quando você invoca o folclore, porque o folclore vem, né? É, A narrativa vem. Deuses são isso, ficções, e isso não tira deles a realidade que é infundida neles, né? exatamente, E é muito interessante. Mas era só exatamente, isso, é que eles não estão morrendo, eles estão se ressignificando, estão se remoldando, porque é um princípio humano que não vai embora enquanto existirem humanos, né? O dia que exatamente. deixar de existir humano, acabou, aí tudo bem, vai lá. É, exatamente, exatamente. Então, essas ressignificações, vamos pegar aqui o exemplo de Mitra. O Mitra, quando ele tem a sua origem lá na Índia, depois ele entra no zoroastrismo, ele entra no mitraísmo romano e depois ele vai se transformar no Jesus do cristianismo. Então ele tem as fases da sua ressignificação e sua transformação. O mesmo ocorreu com Apolo e o mesmo ocorreu com Hécate. Então, quando a gente vai estudar uma divindade, a gente, quando está no colégio, a gente, tá lá os gregos eram politeístas, tinham os 12 Zeus, era Afrodite e por aí vai. A gente pensa que foi, desde que Grécia foi Grécia, sempre foi aquilo ali, até a chegada dos romanos e continuou durante muito tempo, até a invasão dos otomanos. Enquanto isso, sempre foi aquilo. E não é assim. Alguns deuses eles tornam-se secundários, alguns deuses eles tomam importância apenas para uma obra de um autor. Então Homero vai criar lá, ele vai colocar as divindades é, no enredo, mas de repente só teve importância naquela obra ali. No dia a dia, é isso que é interessante a gente também ficar ligado, vale para o Egito, vale para todos os povos daquela época, existe as divindades cultuadas pela cidade, que normalmente eram as divindades tribais. Então, quando a gente vai estudar o judaísmo, os hebreus eles tinham aquela divindade, que era o Jeová, eles eram um povo nômade, e Jeová era uma divindade tribal. Depois que ele vai ganhar essa ressignificação de pai, de não sei das quantas, mas é um totem. Jeová era um totem. Então nós temos que visualizar que a pessoa nascia muito como ocorre também com a religião iorubá, né? A pessoa nascia numa determinada cidade, todos eram filhos daquele orixá. Então isso acontecia também na Grécia, eram cidades-estados. Então Atena tinha a deusa, a cidade de Atenas tinha Atena e ela era a matrona, era a protetora de todos os atenienses, e era a ela que eles recorriam. No Rio de Janeiro, provavelmente é São Jorge, nós temos um feriado aqui. Então, a princípio, todo carioca, se nós fôssemos colocar uma divindade, seria o São Jorge, o deus dos cariocas. Mais importante que talvez o Cristo. Né? O Brasil, mas que absurdo. Né? Tem um feriado, existe a adoração do São Jorge, Santo Guerreiro, etc. Bom, Apolo e Hécate, na minha interpretação, dentro do meu estudo, eles têm uma importância estancial, distâncias. Então, você tem aqui, se nós fôssemos desenhar 3 esferas, e essas esferas tivessem uma interseção, então a primeira esfera, a esfera inferior, nós colocaremos aqui o mundo físico. Na esfera de baixo, na esfera do meio, nós colocaríamos o mundo psíquico, e na esfera superior, nós colocaríamos o mundo mental, o mundo do intelecto e etc. No oráculo caldeu, ele chama essas esferas pelos nomes das divindades. Então, ele coloca o mundo psíquico, todo o universo psíquico, sob o domínio de Hécate. E todo o universo intelectual, o nous, aquela esfera ali, dentro do domínio do Apolo. Mas isso é uma restrição da interpretação da divindade. Ela é específica para aquele caso ali. Se você pegar o significado de Apolo, com a irmã e tal, você pode perguntar por que é Apolo com Hécate e não Apolo com Diana? Por que eles optaram por Hécate e não por Diana? Provavelmente para não desvirtuar a esfera da Lua.
Porque é comum nós associarmos Hecate à Lua. Ok, beleza. Mas ela, ao mesmo tempo, ela não tem as virtudes lunares. Porque Hecate, ela tem uma característica dentro da leitura dos oráculos, é muito interessante, ela é quase que o Hermes. Então, todas as doces e travessuras que o Hermes faz dentro do oráculo dos caldeus, quem faz o doce e travessura é Hecate. Ué, Vitor, então por que eles não colocaram o Hermes ao invés de Hecate? Aí, talvez, e aí realmente eu não tenho esse conhecimento, falta-me, de repente, uma pesquisa maior. Mas a gente pode especular. A essa altura, Hermes ele já tinha sido elevado a quase que a categoria de Tote, como uma divindade da sabedoria. Inicialmente, lá na pré-história, o Hermes ele era apenas um canal entre as divindades e os homens. Era quase que um daimon, né? Daimon eram os mensageiros. A palavra a hermeneta, né? Que era uma pedra. Se a gente vai numa praça pública, vê aquele obelisco e um busto, né? Normalmente tem aquela pedra é chamada de hermeneta. E em cima ficava a divindade. E aquilo servia para marcar o início de um município, o início de um estado, o cruzamento de fronteiras. Então, ele sempre foi associado a isso, a encruzilhada. Isso aí, isso em astrologia helenista, ganhou o nome de termo. Os termos também eram as hermenetas. E são governados cada um por um planeta. São termos. Exatamente. Uma porção de termos que tem, divididos por cada signo. Então, a origem do Hermes era isso. Então, lá na pré-história do culto ao Hermes, ele era um Exu, é aquele que leva o trabalho, traz o trabalho, é o comunicador, é o que leva a mensagem. Era um anjo. E depois ele é promovido ao Deus da sabedoria. Os séculos vão passando, a estrutura, a interpretação, os filósofos vão ressignificando, ele vai se readaptando. Então é provável que eles não quiseram utilizar a terminologia de Hermes, colocar Hermes ali, até porque o Hermes já estava sendo o patrono lá do corpus hermético. Não, vamos dar oportunidade a outra divindade que vamos chamar Hecate, né? É uma possibilidade. Outra que eu acho que é bem viável, bem provável, é porque nessa visão do corpus hermético, esse universo psíquico ele tem uma característica mais feminina do que, embora Hermes é quase que hermafrodita, mas eu acho que os caldeus quiseram dar uma importância muito grande a essa grande plasticidade que o universo psíquico tem. Quando ele chama Hecate de a natureza, a gente pode associá-la, inclusive, a Afrodite, a esse universo de fecundação, né? Esse campo de... Então, você pode ter, se nós utilizarmos aqui a Cabala, a gente pode colocar Hecate na esfera de Netzach, como a natureza, frutífera, fécunda, e você pode também colocar o Hermes ali, no lado intelectivo. Então, você teria uma ligação ali, fazendo, né, o véu de Paroquete ali, ligando as duas esferas, Rod e Netzach, Hecate de um lado e o Hermes do outro, com funções muito semelhantes, muito próximas. E acima ali, já em Tiferet, você colocaria o Apolo, né, com aquela coisa da pureza, da visão além do alcance, onde a Apolo não há mentira, não há sombras, não há escuridão, não há nada. Bom, acredito que seja isso. Logicamente que Hecate foi sendo ressignificado, o pessoal da Wicca hoje em dia tem uma outra visão, uma outra interpretação, não há nada de errado sobre isso, só é interessante que quem estiver nos ouvindo aí entender que são diferentes, tá? Não são a mesma, não é o mesmo nome, mas são energias, pode ser até que tem o mesmo tronco, mas tem aplicações diferenciadas, tem que traduzir, né? Tem que entender o contexto, porque dentro do contexto elas vão dar uma interpretação diferenciada. É muito importante a pessoa acompanhar um epíteto, Hecate tal, Hermes tal. O epíteto ajuda muito a entender a que se diz aquilo ali. É como se fosse o código postal, o epíteto, né? Então você fala Rio de Janeiro, tá? Aí quando você coloca o código postal, aí a pessoa sabe. Então Rio de Janeiro, Teresópolis, outra região serrana.
Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis. É tudo Rio de Janeiro, mas a cidade, então o epíteto ele vai direcionar, tá tudo naquele campo Rio de Janeiro, mas o epíteto ele vai direcionar para qual cidade a encomenda vai. Então é Vai interessante designar a função. Vai a designar a função. É importante o pessoal entender o epíteto. Outra coisa também, fechando aqui o conceito agora da prática teúrgica, é que Hecate era sempre evocada, né, para limpar o ambiente. Porque foi o que você falou, acabou de falar dos daimons, e falou pensei quando você falou das pitonias, eu pensei até que você fosse falar das goetas, né, que as mulheres ficavam chorando nos enterros e tal. Para os antigos, morreu, existe o daimon, era difícil saber se o daimon era a origem daquele daimon ali. Então, vou fazer uma comparação, o que os gregos... Um cachorro é um animal, gato é um animal, peixe é um animal e o papagaio também é um animal. Era assim que os gregos chamavam os daimon. Tudo é daimon. Não interessa se é um espírito de um morto, se é um espírito de um avatar, se é um demônio, se é um anjo, se é um elemental, se é um duende, se é uma fada. Era tudo daimon. Então, quando eles chamam de daimon, é um grande pacote. De acordo com a literatura, com o autor, ele vai especificar aquele daimon, chamando aquele daimon hora de uma undina, e vai dar o nome daquele um daimon, a undina tal, o elfo tal, o silfo tal, ele dá o herói tal, então ele dá um zoom. Então tudo era daimon. A Hecate, sob a sua égide, os daimons estão sob o controle dela. E aí inclui os desencarnados. A pessoa morreu, o espírito da pessoa lá, o moribundo lá, o fantasma da pessoa, ele fica sob o controle de Hecate. Porque Hecate é a natureza. Então, o grande lance, agora que vem a grande sacada da teurgia, era o seguinte, é você fazer não vou falar um acordo, mas você sobrepujar a energia vinda da natureza para lhe purificar e você, após a morte, conseguir atravessar o poder de Hecate e conseguir subir. Então, Hecate, ele é boazinha, mas ele é sacana também. Por isso que ela se parece muito com Hermes. Ela tem essa jogada, vem cá, se tu demole, eu te arrebento. Ou seja, se você não for uma pessoa do bem, quando você morrer, eu vou te prender, porque você é escravo dos seus desejos. Então, Hecate dá os desejos, e se você fizer um trabalho com os daimons que estão sob o comando dela, ela consegue tirar os desejos da pessoa. Então, esse é o primeiro trabalho de limpeza teúrgico, é isso. É chamar Hecate, através de pedras, folhas, bebidas, metais, e um montão de... Uma macumbada lá que eles fazem. A velha simpatia. Uma simpatia. Boa e velha isso. Simpatia. Exatamente, o livro de São Cipriano ali. Mas é o assuntemata do Jâmblico, né? Exatamente. O sintemata, se preferir. Isso, assuntemata é muito bem colocado. E aí, extrai, é o famoso solve coagula, né? Tira o que tem de ruim teu. Então, no solve, que é o processo, todo o processo teúrgico é o solve, Hecate vem e retira as impurezas. Ela decanta aquilo ali. Mas tu tem que fazer entendeu? Tem que fazer um trabalho com ela ali para ela poder ajudar nesse decanto aí, porque as partículas extrafísicas, psíquicas, elas estão sob o domínio de Hecate, nesse ambiente, entre a Lua e a Terra, por isso que é chamada poderio sublunar. O mundo sublunar. O mundo sublunar, que é o mundo dela. Por isso que depois ela é associada com a Goétia, por conta dessa ligação que ela tem com essas energias quitônicas, né? Ela é uma divindade quitônica. Né? Na verdade, ela vai além, né? Ela vai de lá de cima, direto ela brota diretamente da fonte e ela governa todo o processo que leva à criação da natureza. Quase que um demiurgo, né? Assim, quase demiúrgico. Existe o Aion, que é meio que parecido com o demiurgo, né? O Aion, isso está nos oráculos, né? A gente não citou isso, mas num próximo encontro a gente cita, né? Sim. E oráculos dá pano para manga que não acaba mais. E, assim, para a gente finalizar, que a nossa conversa realmente não teria fim. Não termina nunca. Não dá para ter fim. É o seguinte, eu lembro bem das leituras sobre os oráculos,
que às vezes, eu não sei se era o Porfírio que comentava isso, ou se era o Celos mesmo. Eu sei que isso aí, o Hans Lieve, ele chega a comentar, citando esses autores, que às vezes o sujeito ele estava imbuído, né, daquele êxtase, né, daquele transe, e quando chegava o oráculo, não se sabia se o mensageiro que vinha era a própria divindade ou era alguma coisa da corrente de conexões, de analogias, pelo sistema de correspondências, né? Como a gente faz com ervas, pedras, metais, tudo análogo à divindade, né? Então não se sabia se aquela coisa que estava chegando era a própria divindade ou era uma extensão dela por correspondência. E o que é interessante é que isso acontece muito em trabalhos mágicos que se faz hoje, contemporaneamente. Às vezes a figura que chega para nos informar algo, que inspira, que vem em sonhos, ou que vem durante uma ritualística, e a pessoa adquire, absorve aquilo, tem características que você vê claramente que são associáveis àquela divindade, mas não necessariamente o é. Né? Então, e depois ele fala que só depois de algum trabalho de purificação, que é o trabalho de Teurgo, né? Depois de um trabalho de purificação, quando a sua alma estiver mais purificada, que você vai ascender, que os caras vão te puxar lá de cima, aí você chega naquele nível ali. Isso era uma coisa que eu estava assim, doido para comentar, por causa justamente dos comentários aí que você fez assim da, da, da comunicação que a Hecate tinha com todas as formas de daimones, né, dos daimons, e com os diversos âmbitos de manifestação do processo divinatório. Então, me deu essa coisa aqui, porque isso é muito comum, cara. Todo mundo que eu conheço, que pratica essas artes, acaba comentando algo do tipo. Né, e a gente sabe que, de vez em quando, a gente, nas práticas que a gente conhece, também ocorre isso também. Né? E é muito interessante. Mas existem momentos em que a divindade chega, né? Existem momentos em que a divindade chega. Agora, para finalizar mesmo, partindo da sua experiência iniciática, né? Como é que você acha possível que usar alguns dos preceitos que a gente encontra ali nos oráculos caldeus hoje? Você acha que isso já veio sendo usado? Como é que é? Como é que é? Olha, a busca, né, do universo metafísico, ela é individual. Então a gente sempre vai pegar livros, então a gente vai pegar um Jacob Boehme, vamos ler, e vamos ver como é que o Jacob Boehme pensa. Vamos pegar um oráculo caldeu, vamos ler, e vamos ver como é que os dois Julianos entendiam o universo ali. E quando eu faço a prática, às vezes a coisa é mais ou menos aquilo que está ali, mas eu tenho a minha verdade, meu histórico de vida, ele dá uma leitura muito própria do que está ali. E aí vem uma grande pergunta que não sei se nessa vida eu vou conseguir a resposta. Se a gente busca a verdade, né, assim, vamos falar agora em termos filosóficos, assim como Porfírio, Plotino, Jâmblico, buscavam, e assim como o Jâmblico era um teólogo que buscava também a verdade. Eu não tenho como saber se aquela verdade é a verdade, que eu vou morrer sem saber se é a verdade. Hermes assume qualquer forma. Ele vai trazer a Né? verdade que é Que é apropriada naquele adequada para mim momento. naquele momento. Exatamente. Então, eu acredito no seguinte, e aí a gente faz aqui, ela dá uma de Hermes agora aqui, né? Até para trazer para o momento atual. É importante nós pensarmos no universo metafísico, no além, claro que sim, porque afinal de contas é lá que tudo termina, mas nós também estamos na matéria ainda, né? A não ser que a pessoa viva no monastério, e aí não, em um monastério é possível uma prática teúrgica de boa, aí você se desliga de tudo, abandona tudo e vai virar um monge. Mesmo assim, há limitações, porque lá você não vai ter um cara enchendo o teu saco e desafiando o seu ego. Então você meio que dá uma anestesia para o ego quando você vai para o monastério.
enquanto que no dia a dia, aqui na urbe, a gente está sempre com o nosso ego sendo desafiado, quer seja por um vizinho, um parente, um amigo, sempre temos um patrão, um chefe, um empregado, então temos os nossos desafios egóicos, que é o grande lance, a grande jogada é essa. Então, o mais importante dentro da minha jornada, que eu vejo, é eu buscar sempre enxergar tudo isso como um jogo de xadrez e não jogar nem com as pedras brancas, nem com as pedras pretas. Eu tentar alcançar um nível de ver tudo numa posição de cima e tentar analisar o que aquilo provoca em mim. Eu posso utilizar práticas teúrgicas, práticas meditativas ou conversar com amigos, que também me darão novas perspectivas. Não preciso sempre depender da minha perspectiva. E aí vem um ponto fundamental. Nessa caminhada, a oxigenação social ela é fundamental, porque ela vai fazer com que eu não fique preso em torno do meu próprio umbigo. Toda essa literatura que a gente pesquisa são referências, mas não podem ser dogmáticas. Senão a gente fica bitolado naquelas crenças ali, a gente vai mergulhar numa verdade que a gente nunca vai saber se é uma verdade. Mas também a gente não pode perder o foco, porque se a gente achar que não existe solução, a gente se dissolve junto com o insolúvel. Então nós precisamos buscar trocas de informações, buscar a meditação, mas sempre ter um foco. E esse foco é muito prático. É o resumo, basicamente, do que eu acho que é o fundamental da prática teúrgica. Mais importante do que ter a luz do Sol, de Apolo, mergulhar, né, como fala ali nos oráculos caldeus, sentir os raios penetrando a sua carruagem, inflando o seu coração, né, e tal. Se tornando um raio tornando também. Um raio, exatamente o que está lá. Você, claro que isso é poético, bonito, lírico, né? Cara, se tornar uma pessoa melhor cada dia. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Não Se você melhorou 1 milímetro. É isso aí. No final é isso. Poxa, é uma vitória, né? Você, no final do dia, fazer uma reflexão, vacilei, não vacilei, o que eu posso melhorar? Você respirar antes de sair desarmado, não sair todo dia, vou de boa, e leva a vida, não é rindo, mas é entender que, caraca, isso vai cansar, porque a gente vai olhar, caraca, ninguém está indo para esse lado, mas fazendo teurgia ou não fazendo teurgia, após o pessoal mergulhar no sol, vamos aqui falar em termos dos oráculos, né? O retorno para a matéria sempre é doloroso, porque, retornando ao mito do Platão, o cara sai da caverna, ele vê o sol e quando ele retorna querendo ajudar os amigos, ele é apedrejado. Então é entender que é um ritmo pessoal, como eu falei há pouco. É você no seu ritmo, você na sua cadência, você com você, as suas experiências são suas, o ritmo é seu, as descobertas são suas, e você vai melhorando você e quem estiver perto. Sem precisar levantar a bandeira, o que é o hermetismo, não, os oráculos, abaixo isso, abaixo. Nossa. Isso aí não rola. Isso não funciona. É um trabalho muito dentro, né? Eu acho não isso. Funciona, não. Não é pragmático. Eu acho o hermetismo e o trabalho teúrgico uma coisa extremamente pragmática. Assim, o que funciona? Você vai lapidando aquilo ali. Que no fim das contas é o Ticum da Cabala. É isso aí. É o Ticum. É o Ticum que é o ajuste, é o recondicionamento, a retificação. É isso aí. Meu querido, a gente vai encerrar aqui então, né? Só porque o vídeo vai ficar muito grande. O pessoal vai dormir daqui a pouco aí. É bom para quem tiver com insônia, né? A gente sempre recomenda, quem tiver com insônia, deixa o vídeo lá, bota bem baixinho o vídeo, que o sono chega. Maravilha. Mas então eu vou encerrar aqui os nossos encontros com o insólito, com o Vitor Canongia, meu querido irmão aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que vocês curtam, dê aqui o seu like, toca ali no sininho para você receber as notificações, né? Se inscreva aí no canal, e a gente vai voltar com novos encontros com o insólito, e possivelmente o Vitor vai voltar aqui junto com outros convidados,
um pouco mais para falar sobre os oráculos, um pouco para falar sobre hermetismo e outros assuntos que são de interesse. Quem estuda astrologia, porque o nosso canal é astrológico, quem estuda astrologia pode se beneficiar bastante desses saberes que estão além do limiar, como eu disse lá no comecinho. É isso aí, meu querido. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui. Tchau, Valeu. bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.